A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Então, vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um vídeo profundo aí, mais polêmico, né? Ultimamente, graças ao Criador, ao Pai, né? Aqueles que estão se aprofundando no conhecimento, buscando sempre a verdade, né? O Pai está revelando coisas agora que nós estamos nesses tempos do fim, né? Está revelando coisas extraordinárias para cada um dos seus filhos e para aqueles que foram chamados para a missão, para eles revelar a outros escolhidos que são escolhidos, às vezes não para a missão, mas para a salvação, para abrir os olhos de quem quer abrir os olhos, né? Sei que já perdi muitos seguidores, né? Tem pessoas que até desistiram de seguir o meu canal, mas eu aqui não estou preocupado com quantidade, muito menos o pai, né? A gente quer, o pai quer pessoas que têm intimidade com ele, o pai quer pessoas que são sinceras de coração, querem descobrir a verdade, querem andar pela verdade, pela justiça, que tem fome e sede de verdade, fome e sede da palavra dele, e não pessoas que são religiosas só e frequentam e fazem rituais, frequentam templo. Ele quer pessoa moldada de dentro para fora de coração. Entendeu? Por isso que ele revela, quanto mais a gente busca o Pai, mais ele dá das suas revelações para que no dia que o nosso Salvador voltar, tendo a gente já partido pelo meio da morte, ou se ele voltar e algum de nós estarmos vivos, né? Porque eu sei que tem gente que não acredita, né? Mas tudo bem. Ele complete a obra que completou em nós e aí ele nos transforma, né? Então vamos lá, eu venho falar sobre o nome verdadeiro do Pai, lembrando, tá? De novo que eu já fiz vídeo como esse, só que eu vou fazer um vídeo, três vídeos, é necessário três vídeos, mas bem esclarecedor, tá? Entendo. Lembrando que as pessoas que chamam o nome Jesus Cristo, porque quando eu me converti por esse nome, tá, irmãos? Só que não foi o nome em si que me converteu, foi a palavra. Porque o próprio Salvador, ele diz que o nome dele também é a palavra de Elohim, ou seja, a palavra de Deus, para quem conhece como Deus, tá? A palavra de Yud-Rei, Vav-Rei, Yah, o Pai, que no original o hebraico, tá? Que a gente tá aprendendo aí para poder se apegar mais com o Pai, se aproximar. E como esse nome a gente sabe que ele libera muito poder, a gente sabe que tem significado o nome, tá? Tudo nas escrituras tem significado, as festas do Criador tem significado, os nomes têm significado, os números têm significado, tá? Mas não é porque alguém chama Jesus Cristo, que é um nome dado por Roma, que é um nome distorcido, que é um nome inexistente, que a pessoa vai se perder, porque eu conheci muita gente que se converteu, que tem o fruto do Espírito, que é manso, que é uma pessoa de bem, dá para ver os frutos nela, e ela chama Jesus. E eu também, por muito tempo, chamei Jesus. Só que a gente sabe, como eu já preguei aqui, já orientei no meu canal, né? Que o sistema nos enganou por muito tempo, irmãos. Só que o Pai, quanto mais você vai se aproximando do Pai, mais ele vai te dando revelações. Então, às vezes, a gente traz essas revelações, muitos nos chamam de herege, filhos do diabo, que a gente está lubridiando o povo. E eu vou provar aqui que eu não estou lubridiando ninguém, mas tem pessoas que não é do pai, não adianta você esfregar a verdade no rosto dela, que elas não vão crer, porque não faz parte das ovelhas do pai. Por isso que fala de escolhido, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, já fiz e vou fazer de novo, tá? Porque tem pessoas que não entendem, tá? A gente tem que entender que tem pessoas, cada pessoa está num nível, espiritualmente falando, de entendimento e de evolução espiritual. Uns estão mais avançados, outros não. Outros ainda estão menos avançados, outros ainda são verdadeiros, mas ainda estão dormindo. Para isso que a gente faz aqui esses vídeos, essas lives ou os vídeos no YouTube para acordar esses irmãos, se assim eles quiserem. Agora, tem aqueles que não são verdadeiros. Esses, infelizmente, né, eles não vão aceitar as verdades bíblicas. Então vamos começar aqui, ó, pelo o nome, lembrando que o pai leva em conta o tempo da ignorância, tá? Porque o pai sabe que o sistema nos enganou, até no nome, trocaram os nomes, Roma trocou os nomes, porque o nome Jesus é o nome romano, greco-romano. Grécia, quando ela foi traduzir as escrituras,
né? Que o Novo Testamento foi traduzido primeiro em grego e depois foi para as outras nações. Mas o certo seria traduzir do hebraico para as outras nações, né? Mas por quê? Porque eles fizeram isso para fazer manipulações. Porque Grécia tinha guerra na antiguidade com o povo terreno do Criador, que é o que conhece como judeus, né? Que é Yahudá, né? Eu tô falando os nomes aqui não é para me aparecer, vocês logo vão saber, né? Eu tô compartilhando conhecimento porque é para isso que eu fui chamado, abrir os olhos e compartilhar conhecimento, né? Não tô virando judeu, não sou judeu, não vou virar judeu, só que é bom a gente conhecer as verdades bíblicas e as origens dos originais, entendeu? Então, para as pessoas não serem enganadas. Então, Grécia e Roma atacou muito o povo do Criador. E depois eles tomaram conta das mensagens, depois da morte do Messias e dos seus apóstolos, né? Roma tomou conta, né, das mensagens, aí foi derrubado o Império Romano, aí começou a surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, e aí, depois daí, Inácio de Antioquia mudou muita coisa, e outros, depois veio Constantino, misturou paganismo, e colocou o nome de cristianismo, que o verdadeiro nome, para quem não sabe, é seguidor do Messias, ou seguidor do caminho, que o próprio Messias fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, não tem outro caminho, tá? Ou é seguidor do Nazareno, era chamado de Nazareno. Quem inventou esse nome cristianismo foi Roma, por um tempo Grécia com Roma, né? Que colocou esses nomes aí, né? Mas é um nome que não é o original, não é o pagão. Então, como eu vinha dizendo, eu me convertei, mas chamando Jesus também. Mas o Pai sabia que um dia ele ia me revelar o nome verdadeiro, como ele está revelando a outros irmãos, né? Então, e a gente está compartilhando. A gente sabe que vai ter muita rejeição desse nome. Por isso que fala, ó, o único nome qual devemos ser salvos. Porque o nome Jesus, embora a gente chama ele, mas se a pessoa tiver convertido pela palavra do poder do Criador, do verbo que se fez carne, do Salvador, o Messias, mesmo que ela chame Jesus, ela vai ser revelada a verdade para ela e ela vai entender, certo? O Pai leva em conta o tempo da ignorância. Agora, se uma pessoa chama Jesus, ela descobre a verdade e renega o nome verdadeiro e fala, não, o nome verdadeiro é Jesus Cristo mesmo, aí já é outra coisa. Aí eu já não posso garantir o que vai acontecer com essa pessoa. Agora, quando ela descobre o nome verdadeiro, mas sempre ela chama Jesus e, e ela aceita o nome verdadeiro, o original, aí sim, o pai perdoa porque ele sabia que o sistema ia enganar a gente por décadas, por séculos, por milênios, né? Então, e que muitos também morreram acreditando no nome de Jesus, mas eles se converteram verdadeiramente pelo poder da palavra, eles andaram na justiça, na verdade, teve o fruto do Espírito mesmo. Eu acredito que mesmo chamando Jesus Cristo, que o próprio Criador ele sabia que às vezes a pessoa tinha bom coração, ela se converteu verdadeiramente, mas o sistema impôs isso por muita gente. Agora, aquele que sabe da verdade hoje e renega o nome verdadeiro, aí já é outra história, tá bom? Então vamos lá, ó, vou provar aqui a questão dos nomes, ó. Eu vou ter que tirar o celular aqui do que tá segurando aqui, tá? Eu esqueci o nome disso aqui, do suporte, tá? E para mostrar para você, eu vou ver para vocês aqui, eu vou ver se dá para fazer isso, né? Que eu tenho aqui a minha Bíblia, ó, tô com uma Bíblia católica aqui, uma Bíblia protestante e uma outra Bíblia que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui, né? Não sei se eu vou conseguir. Eu espero que sim. Ó, vamos lá, peraí. Deixa eu tirar daqui, desencaixar um pouquinho, irmãos. Vou ter que mudar aqui um negócio para vocês, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se... Aí. Ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá para colocar aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui mesmo no suporte, tá? Deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar para vocês ver. Ó, o nome verdadeiro na língua hebraica, ó.
Aqui tem uns nomes, ó. Só não tem o do Messias, tá? Eu não sei se dá pra vocês verem, ó. Pra vocês focarem aí. Ixi, pera aí, irmãos. Apagou tudo aqui, ó. Aí. Pera aí, irmãos. Só um minutinho aqui, tá? Que ficou um pouco escuro aqui, aí. Aqui, ó. O nome verdadeiro do Messias, tá? A gente vai trazer aqui pra vocês, ó. Não sei se dá pra focar, só que não... Aqui não tá o nome do Messias, aqui tá o nome de Josué, ó. Josué significa Yahushua, que é o mesmo que Jesus, né? Só que no hebraico não tinha J, ó. Não sei se dá pra vocês focar aqui. Deixa eu ver. Ó. Ó. Não sei se dá pra vocês focar, ó. Yahushua. Ó. Ó. Aqui, ó, os nomes em hebraico, ó. Tem muitos nomes em hebraico aqui, tá? Os nomes tanto dos livros como do Mateus é Matitiarro, tá? Aqui não tá o nome do Messias, nessa Bíblia é protestante, tá? João Ferreira de Almeida que eu tenho. Ó, tomara que dê pra você estar visualizando aí. Pera aí, deixa eu ver se está dando pra visualizar. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Vou deixar um tempo aqui, tá? Para vocês focalizar aqui. Ó. 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 No antigo hebraico não existe, no paleo hebraico, que é assim, ó. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. Ó, tá vendo? É que eles escondem e as pessoas não têm costume de ler a Bíblia, certo? Ela direito. Então, eu só vou mostrar essa parte aqui, porque eu vou mostrar de outro, ó. O significado de Esdras, de tudo. Ó, quer ver? Juízes, Josué, entendeu? Ó, só vou mostrar esses pedaços só pra... Não vou mostrar muito não, senão o vídeo fica muito longo, tá? Ó. Ó. Espero que esteja dando pra vocês ver. Ó. Ó. Ó, é o nome na nossa língua e o nome na língua hebraica, tá? Na nossa própria Bíblia tá isso, tá? Só que tá bem no final, tá? Tá bem no final. Pronto, acho que já deu, né? Aí aqui, ó, quer ver, irmãos? Aqui, ó, tá o livro de Evangelho de Mateus, ó. Eu grifei aqui para deixar bem grifado, ó. Aqui tá escrito: o nome de Jesus repete o nome hebraico Yeshua. Entendeu? Por quê? Porque assim, ó, deixa eu mostrar aqui só para vocês, se der para vocês enxergar. Deixa eu ver, ó. Tá nesse grifado aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergar. Aqui.
Ó. Vamos aproximar mais, ó. Entendeu? Então, quer dizer, o nome Yeshua, você vê que é do novo hebraico. Porque assim, irmão, deixa eu explicar para vocês direitinho como é que funciona. Deixa eu ver aqui se já melhorou. Vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho de novo. Aqui. Salmos. Evangelho de Mateus. Aqui, ó. Isso de novo tava mais escuro, né? Ó. Aqui. Sei que tá dando pra vocês verem. Ó. Tá? E não sei se agora vai dar pra vocês verem essa daqui também, ó. Aqui onde eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Ungidos, nomes. Aqui, João. Significado dos nomes. Agora vamos ver com mais claro aqui. Se dá pra vocês verem. Ó. Aí vocês podem parar a imagem depois para conseguir ler, tá? Às vezes assim, se não der tempo, é os significados na nossa língua e depois em hebraico, tá? Mas nas nossa letra, né? Na letra nossa. Porque o hebraico, eu vou mostrar já para vocês uma coisa. Então, por que Yeshua? Porque muitos falam assim, aí confunde a mente das pessoas, né? Porque muitos falam assim, é Yahushua, é Yeshua, né? E aí as pessoas falam, qual que é o nome verdadeiro? Isso é uma confusão. Aí a pessoa pensa que é engano. Então, por quê? Porque tem dois tipos de hebraico, tá? Tem o paleo hebraico, que é o hebraico arcaico, o hebraico antigo, certo? E nesse antigo hebraico, que a gente traduz o nome que Moisés falou lá para como se fala? O Criador falou para Moisés, Moisés perguntou quando ia até os egípcios, né? Pro Criador, quem eu digo que tu és? Quem eu digo que me enviou? Aí o Criador disse, diga que o eu sou te enviou, né? E o eu sou, na tradução hebraica, se entende, não é tradução, é transliteração, porque nome não se traduz, tá? Um adendo aqui, tá? Nome não se traduz, ele se translitera. Então, por isso que Jesus Cristo não pode ser um nome em hebraico, porque em hebraico não existe J, né? No paleo hebraico, nem J nas outras nações, nas outras línguas existia, só veio existir depois de 1500. Isso daí você pode pesquisar no Google ou qualquer aplicativo aí de pesquisa. Abra o aplicativo de pesquisa aí, gratuito, e você pesquisa. Que tempo no dicionário também tá, que eu não peguei o dicionário agora, né? Então no dicionário também tá, que a letra J só veio existir depois de 1500. Então, ela não existia no hebraico, letra J, então Josué não existia. Aqui tá Josué porque é a tradução de João Ferreira de Almeida. Entendeu? Já é uma tradução, né, depois, né? Porque na verdade os escritos não tinham versículo e era escrito em papiros, antes em madeira, antes em folhas, né? Era tudo escrito em folhas, em tábua, em um monte de coisas e não tinha versículo, não tinha capítulo, era todo corrido a Bíblia. A Bíblia não, as escrituras, né? Porque a Bíblia,
que é Bíblia? É conjunto de livros que foi colocado aqui e nós chamamos de cânon, cânon bíblico, entendeu? Que é o conjunto dos livros que estava nos papiros, foi retirado de lá e colocado aqui, montado a Bíblia. Quem fez isso foi depois que veio o catolicismo romano e os próprios judeus e outros, né, que compilaram, né, as escrituras e aí veio a tradução, aí tiraram alguns nomes, né, como do próprio Criador e do próprio Messias, tocaram o nome deles, e na tradução algumas palavras, que eu sempre repito isso, essa Bíblia aqui, toda a Bíblia a gente pode ler tranquilamente, tá? Mas ela tem erros, sim, de tradução, foram modificadas algumas palavras, mas não, eu diria assim que de 100% das escrituras, aqui que está no cano bíblico, eu acredito que os 30%, 35% foi modificado, tá? Tanto entre nomes e entre algumas palavras. Mas não que ela foi distorcida como um todo. Nada que impeça essa tradução errônea a salvação da alma. O que importa é a salvação da alma, tá? O Criador não ia permitir isso. E ele permitiu que as pessoas traduzissem errado, tirassem, tocassem, para essas pessoas serem julgadas. Porque quem fez isso fez de maldade. Algumas não, fez porque traduziu errado mesmo. Mas outras fez de maldade. Tirou, porque a própria escritura fala aí de quem tirar alguma vírgula, algum tio e tirar alguma letra daqui. Vai dar conta no dia do juízo do Criador. Então, esses que fizeram isso vão dar conta. Mas como o Criador é o ser da sabedoria suprema e ele tem o poder da mesma palavra, mesmo ela tendo alguns erros, ela tem o poder de transformar a vida. E tanto é que o que está escrito aqui, mesmo com algumas palavras traduzidas erradas, tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Se cumpriu e está se cumprindo. Então, ela não foi distorcida toda. Quem fala isso é uma pessoa que não é do Criador, tá? Ela falar assim que teve erro de tradução, aí sim. Que tiraram livros, alguns livros foram tirados, aí sim. Aí eu concordo. E isso é verdade, tá? A gente não pode negar, porque tá na história, não tem como negar. Certo? Tocar os nomes, isso daí tá na história, isso aí é verdadeiro. Agora, falar que a Bíblia toda você não pode ler porque ela foi distorcida, isso é conversa, pessoas conduzidas pelo inimigo para poder não deixar a pessoa ir para a salvação. Leia as escrituras, porque quem acredita que a palavra do Criador tem poder de transformar almas, de transformar a vida, de curar almas, curar qualquer cura ou da alma ou para a salvação, entendeu? E ela faz evidentemente isso. Entendeu? É o verdadeiro alimento que é a palavra do Criador, né? Mesmo contendo alguns erros aqui na nossa tradução, tá bom? Então, como eu vinha dizendo, né? Teve mudanças e teve o nome do Criador. Por que que tem esse nome Yeshua? Que eu tô falando assim para ver se dá tempo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Por que que esse nome, por exemplo, tem Yahushua, 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 Yeshua e qual que é o outro? Yahushua. Todos esses nomes, tá? Sem tirar, tirando aquele que vocês já devem ter visto aí de de Yahushua. Esses são nomes blasfemos. Não vão nesses nomes aí, que são nomes blasfemos. O nome do Criador como Yahweh e o nome do Salvador Messias Yahushua, esse nome é blasfemo. Não existe isso. Tem pessoas que não são estudantes de hebraico, elas estudam, pegam um pouquinho ali e já acham que sabe tudo e fica falando isso daí. Então, eu não sei falar hebraico, tá, irmãos? Eu tô aprendendo algumas palavras aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu já mostrei isso aqui e vou mostrar outra coisa pra você, ó. Primeiro livro de grego hebraico, ó. Aqui, ó. Tá? Primeiro livro, ó. Grego e hebraico que eu comprei, ó. E ainda tá para chegar um livro hebraico, judaico em português. E ainda vou pegar o interlinear em grego e em grego e em hebraico também, tá? Eu tô
como que se fala a palavra? Eu estou muito dedicado a me aprofundar na verdade, porque esse é o meu chamado, tá? Eu sei que tem outros escolhidos aí que tem mais conhecimento bíblico que eu não nego isso, eu aprendo com eles. Só que tem os fraudulentos também, a gente tem que tomar cuidado que mesmo aqueles que têm conhecimento, tem uns que negam, que distorcem, que nem o próprio judeus, eles falaram que nunca revelou o nome do Criador para ele não ser blasfemado. Faz o sentido, porque esse nome fraudulento que já está aí, que é Jesus, né? Não estou falando da pessoa, do Messias. Ele veio, ele se deu na cruz para pagar nossos pecados. O Messias veio, ele se entregou lá no madeiro, morreu para ressuscitar, para nos justificar. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do nome, que trocaram os nomes, tá? A pessoa existiu, a pessoa veio, foi morto no Calvário para pagar nosso pecado e ressuscitou. Ele existe, só que os nomes foram trocados por Roma e por Grécia, entendeu? Então, o que que acontece, irmãos? Ó, pode ver aqui, ó, tá escrito hebraico e grego, ó, tá vendo? Hebraico e grego, ó. Ó, isso aqui não é uma Bíblia, tá escrito a Bíblia grega e hebraica, só que ela faz comentários bíblicos da Bíblia e vai dando o significado das letras e da palavra tanto em grego como em hebraico. Ó, aqui, para vocês entenderem, ó, é que aqui é difícil de, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Ó, deixa eu ver se dá, é que aqui é pequeno, ó. Aqui em cima, ó, tem as letras hebraica e grega, ó. Não sei se ficar melhor assim, ó, letras hebraica e grega, não sei se dá pra vocês verem, ó, não sei se vai ficar nítido aí pra vocês, ó, deixa eu ver se, pera aí, essa aí. Ó, tá vendo? Pra não falar que eu tô mentindo, tá? E eu não preciso mentir nem lubrificar ninguém. Eu nunca pedi dinheiro aqui no meu canal. Pra pregar de graça eu recebi, de graça eu dou, tá? Agora, mesmo você dando provas, as pessoas não vão acreditar em você, né? Ó, ó, grego e hebraico, tá? Ó, ó, ó. Só um pedaço que eu tô mostrando pra vocês não falar que eu tô, que eu tô com conversa, tá? Então, o que que acontece? Como tem, é, como que eu posso falar, irmãos? Como tem dois hebraicos, tem o hebraico antigo, que é lá dos Antigo Testamento, tá? E tem o novo hebraico. E qual que é a diferença do novo para o antigo? É que no antigo hebraico não existia a letra J e outra. O hebraico não existe vogais, tá? As vogais que tem, tipo A, vai, Yeshua, Yashua, sempre tem lá, são do novo hebraico. No antigo falava essas, dava o som de vogais, mas não tinha vogais, só tinha consoantes. No paleo hebraico antigo, o hebraico arcaico. Como o hebraico novo surgiu, que muitos chamam de aramaico, né? Eu estou estudando, eu não sei falar conversações em hebraico, tá? Eu sei algumas palavras, tá, irmãos? Eu estou aprendendo ainda. Eu não fico me perfazendo falando que eu sei falar algumas coisas, que o que eu sei falar eu falo para você, que nem o livro de Mateus, que deram o nome de Mateus, chama Matitiarro, entendeu? Paulo chama Yalrucharia, entendeu? É o nome do apóstolo Paulo em hebraico. Acho que é assim que se pronuncia. Então a gente vai aprendendo para o Criador nos capacitar e nos dando revelação e compartilhar com outros irmãos que ainda não sabem. E vamos aprendendo com outros irmãos e comparando com o que a gente tem aqui nas escrituras. Seja ela em hebraico e grego, seja na nossa tradução. Eu vou comprar também um dicionário bíblico, né? Eu vou me capacitar cada vez mais para poder eu trazer o verdadeiro conhecimento para vocês, para quem se interessa pela verdade e não quer ser enganado. Então, como tem dois hebraicos, né?
O hebraico novo tem os chamados som massoréticos. O que é som massoréticos? É quando tem um pontinho assim nas letras, ou embaixo ou em cima tem os pontinhos, que é chamado som massorético. E esses sons dá o som das vogais, entendeu? Então por isso que chama no hebraico novo, muito chama Yeshua, entendeu? Porque é o hebraico novo, Yeshua. Não é que tá errado, tá certo Yeshua, porque é o hebraico com som massoréticos, entendeu? Mas no paleo hebraico antigo é Yahushua, mesmo porque, por que Yahushua? Ou Yahushua, porque alguns querem falar com vogais, certo? Yahushua. Aí tem I, A, O, Ia, U, Ru, Shua, entendeu? Tem gente que fala assim, e tá certo também, tá? Só o Iau que não existe, Yausha, isso aí esquece isso daí. Se vocês ouviram esses nomes aí, pode esquecer. Eu já estudei profundamente, não tem nada a ver, é o nome Bracemo também, o nome Bracemo, tá? Agora, Yahushua, aí tá certo, só que aí Yahusha, que não tem mais um A, porque outros tocam no lugar do A, Chá, coloca U, e aí coloca o A no fim, que aí já entra os sons massoréticos, né? Que aí chama Yahushua. Pode falar assim também, não tem problema falar assim, Yahushua ou Yahusha, tá? Os dois estão certos. E tem Yeshua, que é com som massorético. Mas eu prefiro falar no antigo, no paleo-hebraico, né? No arcaico, né? Que é Yahusha sem som massorético. Mesmo assim, você tem o som, né? Chá, porque tem o A, tem a vogal. Ya, porque ali a gente estudando o hebraico sabe que tem o Y, o significado do Y, que é Yud, né? E tem o R, tem dois R, né? Que tem lá o outro significado. O R tem o W, o W ele tem som de U e de W, né? Agora tem o R e o H, que tem o mesmo som. No hebraico tem o mesmo som. Entendeu? Então você vai. Tem o Y, né? Que é por isso que no TJ, quando fala da tribo de Judá, se fala tribo Yahudá, entendeu? Aí fala da tribo de Yahudá, entendeu? E outra, e todos os nomes, irmãos, eles têm, como que eu posso falar para vocês? Você pode ver que o certo eu gosto de falar Yahushua ou Yahushua, não Yeshua, não que Yeshua teve, que é o novo hebraico, né? Não tem nada demais, mas eu prefiro falar Yahushua ou Yahushua, por quê? Porque no original, no paleo hebraico antigo, os profetas e os apóstolos do Senhor e Salvador, ele carrega o nome do Criador, entendeu? Por isso que fala que a gente vai ter em Apocalipse o nome do Criador na testa. É invisível, ninguém vê, entendeu? Então, por isso que tem aí o número da besta, tem o número do Criador, tudo tem um simbolismo e um significado literal também. Não é só simbolismo, ele tem um sentido. São códigos que o Criador dá para os seus servos, para os seus filhos, para eles. Porque naquela época lá, como o Império Romano perseguia os seguidores do Messias, então eles falavam em códigos, eles usavam muitas figuras para se comunicar, para os romanos não entender. Entendeu? Quem estuda isso sabe, quem estuda profundo sabe isso daí. Quem se dedica aos estudos, entendeu? Não é? Eu não estou inventando. Então, o que acontece? Como que eu estou dizendo aqui? Já me perdi. Então, o que acontece? Você pode ver que os apóstolos e o profeta Yahudá, Yahu, ó, o nome do criador é Yahua ou Yahu. Yahu, aí tem Yahudá, entendeu? Matitiahu, Mateus, Matitiahu, ó, Yahu, nome do Criador. Todos eles levam. E o Messias, ó, Yahushua, ó, o nome do pai aí. Entendeu? Então todos levam o nome do pai. Quer outra prova? Esse ministro aí de Israel aí, como que é o nome dele mesmo?
Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. O nome do Criador. Então, não tem como você negar o nome com tanta evidência o nome verdadeiro do Criador. Sendo que ele veio da tribo de... O Messias veio da tribo de Arrudá. O Messias é da tribo que é chamado, conhecido como Judá por causa do J, né? Mas é Yahodá. Então, ele falava a língua hebraica. Então, o nome dele é em hebraico, o verdadeiro nome, que é Yahushua, entendeu? Ou Yahusha ou Yahushua, entendeu? Que tá certo do mesmo jeito, só que aí você põe um som de vogais mais prolongado, mas tá certo, tá? O que não tá certo é Yausha, aí esquece, Yau dos exércitos, que nem muito fala aí. Antes eu tava confuso sobre isso também, sobre os nomes do Criador. Por quê? Porque é assim, entenda, gente, as coisas do Criador, ela é assim, é, que nem o próprio nome Jesus, a gente chamou e foi convertido com esse nome, não foi o nome que te converteu, foi a palavra, isso aqui, ó. Ele fala, o meu nome em Apocalipse é a palavra de Elohim, ou a palavra de Yud-He, Vav-He, de Yahweh, entendeu? Então ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o nome dele é a palavra. Então foi a palavra que tem poder de converter uma alma, não é o nome. Mas ele sabia que a gente ia ser enganado por muito tempo. Então eu me converti e eu falava Jesus Cristo. Mas o Pai ia me revelar lá na frente, ele já sabia disso. Que eu ia chegar à verdade. E só chega à verdade quem pesquisa, quem busca, quem tem sede de verdade. Quem se conforma com a superfície nunca vai chegar à verdade, vai ser enganado. Alguns vão conseguir se salvar na rabiola ali, de raspão, como diz a palavra, né? Outros não vão conseguir, vão se perder. Porque amaram mais a mentira do que a verdade, não tiveram amor. Quando você tem amor pela verdade, você vai em busca da verdade. Tá certo que o tempo hoje, o sistema ele nos deixa de afazeres, mas sempre que você tiver um tempo disponível, tudo bem que a gente também tem que sair, se divertir, cuidar dos filhos, cuidar da família, tudo bem no tempo de folga. Mas você tem que arrumar um tempo pro Criador, não tem como. Entendeu? Para você ter intimidade, para você não ser manipulado e enganado, para você ter sua alma salva. Muitos estão se portando com as coisas desse mundo, querem só as bênçãos do Criador. Só quer as bênçãos terrenas, mas não quer salvação da sua alma, não quer ter intimidade com o Pai. Né? O Pai quer intimidade com seus filhos. Entendeu? E quanto mais intimidade, mais revelações extraordinárias vai dar. E isso é maravilhoso, não tem preço, irmãos. Não tem preço o Pai te confiar numa missão. Mesmo que aqueles que não têm missão, que vai ser só eleito para salvação, já é uma grande coisa. Você vai estar no reino celestial quando você partir daqui. Muitos aí falam que todo mundo vai ser salvo. Não caia nisso, que não é o que a palavra diz, tá? A palavra não fala... Ah, tá. E antes que termine, ó, outra verdade aqui que eu fiquei de compartilhar com vocês. Então, lembrando que o nome Yahushua tá certo, o nome Yahusha tá certo, e o nome Yeshua tá certo porque é no novo hebraico, tá? Que muitos chamam, acho que de aramaico, se eu não estiver enganado, né? Se é a mesma coisa, eu não sei se é aramaico ou novo hebraico, né? Só sei que no novo hebraico chama Yeshua. Você vê muita gente chamando Yeshua, tá certo. Só que ele tem os sons massoréticos, né? Coisa que o paleo hebraico não tem sons massoréticos. Então ele tem menos som de vogais possível. Tipo, Yahusha tem uma vogal ali, mas não tem muitas. Agora, quando você fala Yahushua, aí olha quantas vogais já aparecem. Né? Já tem vários sons massoréticos. Então, se você falar Yahushua também, tem menos do que Yahushua. Tem uma ou duas vogais a menos, mas tem mais vogais. Agora, Yahusha, aí já diminui as vogais, entendeu? Os sons massoréticos. Entendeu? Mas mesmo assim ainda vai ter som de alguma vogal. Certo? Mas porque tem que dar som para a palavra, mas ela sai o som de vogal, entende? Mas elas não têm vogal no hebraico. Consorte, pode perguntar estudar com qualquer professor aí. Eu não estou falando que eu sei de tudo não, tá, irmãos? Eu estou falando do que eu estudo, do que eu tenho conhecimento, porque eu estou buscando. E o pai revela para quem busca, quem tem sede da verdade. Entendeu? Agora, se a pessoa que não quiser acreditar em mim, aí é o direito de cada um, tá, irmãos? Aqui eu não estou impondo nada, eu sempre falo, meu canal é análise e reflexão para quem quer buscar a verdade. Só se olhar de dentro para fora, se mudar a sua vida, sua conduta, aí vai de cada ser humano. Ninguém pode pôr nada a ninguém, não. Tá? Eu não imponho nada a ninguém. Ó, o que eu queria mostrar para você, que eu falo que... Aqui, vamos ver se eu acho, né, irmãos?
Se vai dar tempo, eu vou achar. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, na Bíblia Católica. Que eu mostrei aqui o nome do Josué, né? E mostrei o nome, que é o mesmo que Yeshua, né? Josué é o mesmo que Yeshua, porque Jesus e Josué é a mesma coisa. É por isso que Josué também era uma figura de Yahushua, entendeu? Mas aqui, ó, vou mostrar, deixa eu ver se eu acho pra vocês. Aqui, achei. Ó, essa Bíblia é católica, porque eu mostrei a protestante, nome de Josué, e o nome do Salvador aqui nessa aqui. Agora, ó, tá vendo, ó? Como eu falo que o calendário foi mudado, por isso que quando muitos comemoram Ano Novo, né? Deixa eu tomar um pouco de água aqui que a garganta tá secando. Por isso que muitos quando comemoram o Ano Novo, o Ano Novo judaico, que é o verdadeiro Ano Novo, é em abril, irmãos. Entendeu? Então, por isso que eu não comemoro mais aniversário, não que eu seja mal educado, se alguém me cumprimentar, feliz aniversário, feliz Natal, feliz Ano Novo, eu aceito. Obrigado, irmão, tal, que isso e aquilo, mas não que eu comemore mais Natal, porque não é a data do nascimento do Messias, nunca foi. Eu comemoro a Páscoa, mas a verdadeira Páscoa, que é passar por cima, é o sangue do Messias, é a obra que ele fez no Calvário, não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, nada disso. Isso aí é comércio, tá? Mas não tô julgando quem comemora não, tá? Eu só tô pronunciando a verdade, para quem quer saber a verdade, tá? É igual Ano Novo. Quando vai para janeiro o Ano Novo, é a comemoração da verdade de um Deus chamado Janus, entendeu? Então, eles estão comemorando o abrimento do Deus Janus, entendeu? Mas se eu falo isso aqui, eu sou legalista, eu sou religioso, não, é estudo profundo isso aqui. Eu não frequento religião, não acredito em religião há muito tempo, ó, né? Estudo profundo. Mas, e eu vou provar que o calendário foi mudado. Por isso que tem essa confusão. Entendeu? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bíblia católica, hein? Do próprio católico, ó. É que as pessoas não procuram, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Pera aí. Ó. Aqui, ó. Dezembro, ó. Dezembro é mês 10. Porque, ó, dezembro. Por que tá no mês 12? Né? Por que tá no mês 12? O meu aniversário é em novembro. Novembro é mês 9. Por que tá no mês 11? Outubro é mês 8. Por que está no mês... no mês... no mês... Qual que é o outubro mesmo? No mês 9. Né? Aí o mês 10... o mês 11 tá novembro, que é 9, né? E o mês... dezembro, que é o mês 10, está no mês 12. Tá tudo trocado. E o outubro, que é mês 8, tá no mês 10, né? E setembro, que é mês 7, tá no mês... setembro, que é mês 7, tá no mês 9, né? Acho que é 9. 9, aí outubro é 10, 11 de novembro, Você vê? Tá tudo trocado, ó. Pode ver aqui, ó. Pode ver, ó. Ó, tá comprovação, ó. Você estraga a verdade na cara, ainda tem gente que vai duvidar. Tá aqui, ó. Foi mudado o calendário. O nosso calendário é greco-romano. Entendeu? Não é calendário nosso mesmo, é greco-romano. Os gregos e o romano mudaram tudo. Por isso que eu falo que eles tocaram o nome do Criador. Entendeu? Ó, pode ver aqui, ó. Dezembro, mês 10. Entendeu? Janeiro, que tá. Porque aqui, ó, janeiro não tem número, porque é a comemoração de deuses. Que a Roma e e Grécia adoravam esses deuses. Ó, fevereiro é o mês febro, não sei se é assim. Março, abril. Abril não, isso daqui, esse mês aqui é o mês judaico, que seria para ser o ano novo, em abril. Que muitos acham que o Messias, ele nasceu na data da primavera ou outubro, entre a primavera e outubro, e outubro, entre a primavera e o outono, né? Que os pessoal acham que aí aqui, junho, ó, é o mês, é o deus Juno, né? Ou Júpiter, para alguns, né? Julho também, julho vem o quê?
o mês de julho veio o quê? De Júlio César, entendeu? Júlio César era imperador, entendeu? Olha, tudo. Aí você descobre, quando você se aprofunda, você tem sede de verdade, o Criador te revela toda a verdade, ó. Entendeu? Então tá aqui, ó. Tá aqui a prova, ó. Não tem mais, ó. Tá a prova aqui, ó. Ó, prova dos nomes eu dei, né? Prova do calendário, ó. Ó. Tá aí a prova, tá? Não sei se tá dando pra ver aqui. Ó. É o que eu falo, né? Tá tudo na prova aí, ó. É que as pessoas não investigam, não tem tempo. Por isso que o sistema enche as coisas, as pessoas de coisas, né? Pra ela não ter tempo de descobrir a verdade e ser liberta das garras do sistema, entendeu? A gente tá preso no sistema, nesse sistema aqui no corpo, mas na mente a gente já tá liberto. Falando quem tá liberto é quem já desprendeu da Matrix, da mentira, desse sistema e tá entregue na mão do Pai. Entendeu? E ainda tá tentando revelar as verdades para ver se outro se liberta. Não é a gente que salva ninguém, a gente não tem o poder, nem a gente se salva nós mesmos, quem salva é o Messias, né? Mas nós somos escolhidos para levar as verdades para ver se a gente acorda outros que são escolhidos ou para missão ou para salvação, não importa. Às vezes tem uns que não é escolhido para missão, mas é para salvação da alma, entendeu? Então esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão aqui, né? É o nosso dom, é o nosso chamado, é o nosso é, é o que foi capacitado, cada um com o seu dom, tá bom? Esse foi o vídeo, tá bom? Vou fazer mais 2 vídeos desses, tá bom? Muito obrigado, compartilha o vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar para outros, tá? Deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, se reinscreva se o YouTube desinscreveu alguém e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? E compartilhe para chegar mais conhecimento, tá bom? Por favor. Muito obrigado, amo todos vocês no Messias. Fui.